de Jesus, ele disse assim, pra gente não ensaiar o que a gente vai falar, porque o Espírito Santo, ele vai guiar a gente. Então aqui não sou eu quem estou falando, não sou eu quem estou dando esse testemunho para vocês, esse depoimento. Assim, o trabalho missionário, ele não se resume em subir no púlpito para pregar. Esse também é trabalho missionário, sim. Inclusive é muito útil porque reúne várias almas de uma só vez para pregar a mesma palavra. Jesus, ele fazia isso até. Mas a gente pode usar esse trabalho missionário em qualquer lugar. A gente pode fazer um trabalho missionário dentro de um ônibus, no ponto, falando assim, dando pequenos trechos sobre evidências que Deus existe, sobre coisas que atraem as pessoas céticas para Deus. Aqui, se antigamente, naquela época, alguém tinha GPS. Não tinha, e nem Deus tinha falado o nome da terra para onde Abraão. Mas o inimigo não aceita Deus. Leões, né? Porque o mundo é uma cova cheia de leões. Enfim, aí aquele jurado, ele ficou indignado com aquilo. Porque assim, o ateu, ele pode até ver evidências de que Deus existe, mas se ele não tiver o mínimo de interesse, ele não vai ter temor, né? Então, chegaram os comentários. Os comentários foram, assim, pesadíssimos pro menino. Assim, uma pessoa de caráter nunca comentaria algo assim tão grave sobre aquele menino, assim, que era mais ou menos da minha idade, entre 13 e 15 anos. Eles falaram que aquele menino era fanático, que aquele menino só sabia de cantar gospel, só sabia isso, só sabia aquilo, que ele era obsessivo. Acusaram de várias coisas, porque o inimigo é acusador mesmo. Então, quando eles te acusam de alguma coisa, não é porque você seja, porque o inimigo, ele não te conhece. Porque quando a gente crê em Deus, quando a gente começa a ter Cristo na gente, o inimigo, ele não sabe mais nem qual é o nosso nome, porque o nosso nome não está anotado aqui na terra, o nosso nome está anotado no livro da vida. Mas não foi por tradição ou cultura que vocês estão aqui. Não foi porque os pais de vocês eram cristãos, não foi porque os tios, os avós, algum parente cristão, claro que isso influencia muito, né? Não foi só porque alguma pessoa te influenciou a estar aqui, mas foi porque Deus agiu na vida de vocês. Não é, gente? Porque eu sou cristã, minha mãe é cristã, meus antepassados, assim. Eu achei aquela história muito impactante. Porque Deus, quando Ele não faz o chamado pra gente, Ele quer que a gente prospere aqui. Até a gente ficar preparado para coisas maiores, até a gente ficar preparado para outros países, Deus, Ele quer que a gente floresça aqui. E aquele fazendeiro, no caso, não deu ouvidos à voz do Senhor como Abraão deu ouvidos. E eu penso o seguinte: se tivessem sido apresentadas evidências de que Deus existe para aquele fazendeiro, se aquele fazendeiro tivesse o mínimo de temor a Deus, se aquele tivesse a mesma fé que Abraão teve para ir para uma terra distante, mas com o chamado de Deus. O que eu acabei de contar para vocês é uma história paralela à história de Abraão. É aquela história que, ao invés de... Mas, como ele não tinha a mesma fé em Deus que os próprios discípulos de Jesus tinham quando isso acontecia, deles estarem no meio do mar, de ter um vento tempestuoso, tempestades incessantes, ele não tinha essa mesma fé. Perdeu a perspectiva que ele tinha sobre Deus, ele não perdeu a fé. E aí que Deus honrou. Porque Abraão, ele tinha permanecido na família dele. Ele tinha permanecido na terra natal dele. E Deus, ele disse para vocês: se Deus plantou vocês aqui nessa terra, que vocês floresçam nessa terra. Não é uma terra distante, se não for com o mandamento de Deus. Se não for Deus mandando você ir para essa terra distante, assim como aconteceu com Abraão. Os ateus. Porque quando os ateus se baseiam na razão, aquela razão que vocês apresentam não é a razão científica, não é a razão normal, é uma fé disfarçada de razão. E quando ele encontra aquela fé por conta própria, tudo muda. E ele começa a crer no mesmo Jesus que você. Bom, um assunto polêmico, que assim, muitos ateus inclusive estranham, né? É o assunto do Apocalipse. Porque assim, os ateus, eles não têm nenhuma evidência que Deus existe, né? Vamos falar a verdade. Mas vamos pensar aqui. A gente tem evidências de que Deus existe. E eles não podem confirmar que Deus não
existe pra gente. Mas aqui, uma armadilha do inimigo onde ele usa os ateus é a interrogação. Assim, quando você encontra uma pessoa cética, ela sempre vai perguntar pra você: por que isso não aconteceu? Por que está escrito na Bíblia e está desconexo, está isso, está aquilo? Então, tem um assunto aqui no Apocalipse que eu vou deixar aqui pra vocês, que tem muitas perguntas, que é sobre o fim dos tempos. Claro, Jesus ele disse assim aos seus discípulos, né? Nos livros aqui do Novo Testamento, ele diz, mais perto, né, da sua morte e ressurreição, que virão muitos sinais antes do fim. Assim, não tenham medo, porque o fim não é o nosso fim, é o nosso começo. Antes do começo da alegria. É o fim para aqueles que não se arrependeram. O fim vai ser desse mundo aqui, desse mundo cheio de destruição, de maldade, de inveja, de crimes. Mas vai ser o começo da nossa alegria completa. Uma nação inteira a partir de uma pessoa, que era o filho da promessa de Abraão. Então você não está criando uma criança, você está criando uma nação inteira. Todos amém? Sobre outros olhos. E eu espero que essa perspectiva edifique muito aí essa igreja. No início da pregação, se o Jesus que você conheceu não mudou a sua vida, nem a sua forma de pensar, você não conheceu Jesus, você conheceu a religião. E se o Jesus que você conheceu, além de mudar a sua vida, a sua forma de pensar, te resgatou do pecado, da morte, do desejo de fazer o mal para os outros, de toda a perdição, de todos os desejos da carne, de todas as armadilhas do inimigo, então, não foi a religião, não foi você que escolheu a religião, porque Jesus não é religião, foi Jesus que te escolheu. É isso.